Quero saudar a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor, trazer uma mensagem de Deus para nossas vidas neste dia, para a honra e glória do nosso Deus, amém? A palavra de Deus encontra-se lá em Êxodo, capítulo 14, versículo 15 e 16, diz assim a palavra do nosso Deus. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. A palavra de Deus diz que quando o povo de Israel estava no mar, entre o Mar Vermelho e o exército do Egito, com o faraó e todo o seu exército, o povo, muitos deles ali queriam voltar para o seu passado. Queria voltar para o Egito e falava: Moisés, tu nos trouxe aqui para morrer no mar, para morrer na mão de Faraó. Melhor seria se a gente estivesse no Egito. Lá a gente estava comendo pão, cebola. Mas aí o povo começou a falar com Moisés e Moisés começou a orar ao Senhor e clamar ao Senhor. E o Senhor diz para Moisés: por que clamas a mim? Diz ao povo de Israel que marche. E você, Moisés, pega o teu cajado, coloque no mar, para que ele se divida e esse povo passe no meio do mar, em terra seca. E Moisés obedeceu a Deus. Colocou o cajado, o mar se dividiu. E o povo passou a madrugada toda andando, a noite toda andando no meio do mar, atravessando o Mar Vermelho. E quando ele ia andando, o anjo de Deus, que estava na frente do povo de Israel, foi para trás. E aonde, naquela noite, não se via, nem o povo de Israel via Faraó e o seu exército, e nem Faraó via o povo de Israel atravessando o mar. E quando eles conseguiram atravessar, o exército do Egito, com seus carros, começaram a atravessar o mar e começaram a atolar no mar, naquela areia, naquela lama. E Deus coloca nos nossos corações e coloca no meu e no teu coração: ei, Ele prepara a terra seca, Ele prepara o mar todo, o mar está ali milhares de anos, e o povo passou em terra seca. Ele prepara um caminho seco para nós passarmos. A lama fica para os nossos inimigos. Deus cega os nossos inimigos, aqueles que nos perseguem, Ele cega, como cegou o povo do Egito. E endureceu o coração do Egito para ir atrás do povo de Israel, porque o nome de Deus tinha que ser glorificado sobre o exército de Faraó. É assim na minha e na sua vida. Perseguições, línguas mentirosas, línguas profanas, às vezes tentam nos parar. Às vezes tenta tirar a nossa identificação com Deus, tenta nos parar, falar que nós não somos nada, que às vezes que o Deus que nós seguimos e que nós estamos servindo não vai te proteger, não vai fazer nada. Ei, a lama é para o inimigo. Você tem que passar em terra seca, porque você crê num Deus maravilhoso, tu crê num Deus que faz todas as coisas na tua vida. Não foi diferente quando Jesus estava andando sobre as águas e os discípulos estavam naquele barco com ondas grandes, ventos, pescadores ali sabendo o mover da água, lidando sempre com a água e com o barco, mas estavam apavorados a um ponto de confundir Jesus com um fantasma. E quando o mestre fala: não temas, sou eu. E Pedro fala: mestre, se for o Senhor, me chama, porque para ter contigo com o Senhor, para conversar com o Senhor. E Jesus fala para ele: vem. E Pedro começa a andar sobre as águas. Mas ele sente o vento forte e começa a descer. E ele começa a clamar a Jesus.
Imagina se você, quando está fazendo uma obra do Senhor, ou quando está fazendo algo que Deus está mandando na sua vida, você sente as pessoas falando, sente a dificuldade, e você começa a esmorecer. E quando nós começamos a esmorecer na dificuldade, naquilo que parece que não vai acontecer, que é o impossível, porque ele estava afogando, estava no meio do mar, era fundo, e ele estava afogando, ele começou a clamar a Jesus. Se você está se afundando, se você está desistindo, comece a clamar a Jesus, porque ele está com as mãos estendidas para a sua vida, porque ele está estendendo a mão. E quando ele estendeu a mão para Pedro, ele falou: homem de pequena fé, comece a crer, comece a acreditar no Deus vivo da tua vida. Acreditar que Deus está falando contigo, que Deus vai te levar para lugares melhores, para lugares altos, para lugares aonde você vai clamar e vai obedecer e vai fazer a obra do Senhor sem temer. O importante é que muitas pessoas falam que Pedro esmoreceu, mas andou sobre as águas. E ele andou 2 vezes sobre as águas, porque ele voltou com Jesus para o barco. Ele voltou, ele estava afundando, andou a primeira vez, andou, afundou. Mas na volta ele foi de mão dada com Jesus para o barco. Ei, se você está afundando, volte com as mãos dadas para Jesus, com Jesus, para o seu barco. Porque sabe quando acontece? Quando Jesus entra de mão dadas contigo no barco, o vento cessa. O vento cessou. Ei, Jesus está contigo. O povo de Israel clamou e Deus falou para Moisés: não clame, marche, marche. Ei, não clame e marche, como Pedro clamou. E Jesus estendeu as suas mãos. Ele está falando para você: clame a mim, porque eu vou te responder coisas grandes e coisas boas para a sua vida. Creia nesse Deus, creia que Ele está contigo, creia que Ele está te levando a um caminho que às vezes você pode até passar pelo deserto, mas deserto é um momento de intimidade com Deus. Na hora do deserto ali é um silêncio e você tem intimidade, você não está vendo nada, você parece que não tem mais fim, parece que você não vai sair, mas é Deus te chamando para uma intimidade. Assim como Jesus foi batizado nas águas, ele foi levado pelo Espírito para o deserto. E lá o inimigo, o diabo, tentou confundir Jesus, tentou confundir a identidade de Jesus. Ei, se tu é filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. Ele tentou confundir. Jesus sim é filho de Deus e respondeu tudo na palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Ei, se teu destino está sendo clamado, falado pela boca do Senhor, então não temas. A lama é para o inimigo. Ei, para afundar, você não olhe para o lado para afundar, não. Olhe para frente, olhe o foco que é Jesus. Ele está na tua frente, está falando: vem, meu filho, sou eu que estou aqui. Sou eu quem te chamo. Ei, quando você estiver no deserto, clame, tenha intimidade com o Senhor, porque aí você vai ter as palavras do Senhor para responder tudo aquilo que estão te caluniando. Não volte para o teu passado. Não lembre do passado, quando o povo de Israel, o povo saiu do Egito, começou a lembrar do passado, querendo voltar para aquele passado, para aquela lama, para aquelas necessidades. Lembre que depois do mar, você vai cantar o hino da vitória.